Glória a Deus, como é que você está? Eu estou muito bem na presença do Senhor, né? As lutas continuam, viu? Mas as vitórias também são certas nas nossas vidas. Então vamos agradecer a Deus, estejamos com nossos corações gratos ao Senhor por todas as bênçãos que tem derramado sobre as nossas vidas. Prestai atenção na palavra de hoje, esteja lendo os capítulos de hoje do livro maravilhoso de Daniel, os capítulos 7, 8 e 9. E Deus vai estar falando, além dessa meditação, Deus vai estar falando ao seu coração no seu momento com Ele. Amém? Podemos ver verdadeiramente um livro maravilhoso. Nós temos a Bíblia, a Palavra de Deus, dividida em 66 livros abençoados. Daniel é um livro assim, muito bom, maravilhoso. A sua leitura é tremenda e também porque trata de coisas futuras. Nós sabemos que o Deus que conhece o futuro é o nosso Deus. Ele conhece o seu futuro, Ele conhece o meu. É por isso que devemos estar como Daniel, nos humilhando em sua presença. Nos primeiros 6 capítulos que lemos, até aqui, até ontem, nós podemos ver Deus ali sendo descrito pelo próprio Daniel, pelas ações ali feitas, pedidos de Daniel, as orações de Daniel e seus amigos, que ele controla o presente. Ele controla o seu presente. Ele controla o meu presente. Olha em volta, veja o que está acontecendo na sua vida. Não se preocupe, Deus está com você. É Ele que controla esse presente que é o dia de hoje na sua vida. Mas Ele também vai estar a partir do capítulo 7 até o capítulo 12. Nós vamos ver o Deus que revela o futuro, que controla o futuro. Então por que tememos? Ele controla todas as coisas, Ele sabe todas as coisas. O que está sendo permitido por Ele, não se preocupe, vai findar. Ele tem um momento certo para responder às suas orações, responder, com livramento, com saúde, com libertação para você, para sua casa, em todas as áreas, na área financeira também, mas principalmente na área espiritual. Porque eu sempre friso a área espiritual, nós, os homens e mulheres de Deus, porque tudo isso aqui vai passar. Você pode ser bilionário, pode ser o dono de todas as empresas do mundo, mas se não tiver vida com Deus, não aguardar aquele dia do Senhor, o dia tremendo que o Senhor vai voltar, o Senhor Jesus, para nos levar com Ele e nos estivermos preparados, não vai adiantar dinheiro, não vai adiantar saúde, não vai adiantar casamento abençoado, nada disso. A pessoa vai ficar aqui, você, aquele que rejeitar uma vida com Deus, ou que conhece a Deus e não está primando por uma vida santa, com Ele em santidade, uma vida que venha verdadeiramente exaltar o nome dEle, glorificar o nome dEle. No versículo 1 diz assim, desse capítulo 7, vai tratar aqui da visão dos 4 animais simbólicos. No primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões da sua cabeça. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse, eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu combatiam no mar grande. Aqui já vimos uma lição de Daniel, ele está nos instruindo. Eu sempre digo, o sonho mesmo de Deus assim, quando vem, você não esquece. Eu tenho um sonho que Deus me deu, tremendos assim, sabe? Que eu nunca anotei e está vivo assim, estão vivos na minha mente e eu não me esqueço. Mas aqui há uma estratégia e é muito bom, principalmente que Daniel era um homem muito ocupado, envolvido em muitas atividades. Ele acabava de sonhar, já levantava, já fazia a suma daquele sonho, já escrevia, deixava ali guardado. E hoje nós podemos ver, através da palavra de Deus no livro desse homem, abençoado. Então ele vai fazer isso. Quando fala aqui de ventos, é movimento, situações adversas, aí vai falar do mar grande, ou seja, o Mediterrâneo simboliza povos, Então está aqui simbolizando povos. Então vão ser ventos, vão ser situações difíceis entre as nações. Versículo 27 e 28 diz assim: e o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui findou a visão. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me espantavam.
e mudou-se em mim o meu semblante, mas guardei essas coisas no meu coração. Você tem um sonho, guarde em seu coração. Está espantada com a visão, guarde em seu coração, fale com Deus, Deus vai lhe revelar. Mas ele viu aqui visões de Deus, então Deus estava aqui mostrando a ele as coisas também que viriam. Então nós podemos ver que ele, nós vimos, você deve ter lido acerca da estátua de ouro, vários reinos, Babilônico, Medo-Pérsia, todos os reinos, até aquele reino que quando a pedra cortada sem mão vai cair nos pés da estátua, destrói tudo, é o reino de Deus, e assim vai acontecer, e Deus já está fazendo, ele é o dono da história, ele é o Senhor da história, e nós estamos vendo tudo se cumprindo. Deus deu esse sonho lá na Babilônia, os cativos estavam ali, e ele falou com o rei daquela nação, ele falou com Nabucodonosor, e ele mostrou aquela estátua. Ele estava preocupado sobre, geralmente, muitas vezes nós sonhamos, porque estamos preocupados com algumas situações, e Deus vem e revela o segredo, revela para nós, e assim Deus fez com aquele homem que estava preocupado, como seria depois dele, e Deus mostra, ele foi o principal, da Babilônia, de todos os reinos, no sentido humano, mas até ele passaria como verdadeiramente passou. No capítulo 8 nós vamos ver o versículo 3 que diz: E levantei os meus olhos e vi, e eis que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha 2 pontas, e as 2 pontas eram altas, mas uma era mais alta do que a outra, e a mais alta subiu por último. Aqui nós vamos ver nessa visão desses carneiros com 2 chifres. Chifre, na verdade, significa poder. Seria verdadeiramente, se você for estudar acerca da história, aqui está simbolizando o reino Medo e o reino da Média, o Medo e a Pérsia. E nós podemos ver que a Pérsia realmente vai sobrepujar o reino Medo. Não, contudo, não o rebaixou, ficaram juntos, mas o reino da Pérsia sobrepujou o reino da Média. Então nós podemos ver, que eram altas essas pontas, governos poderosos. Quando foi que Daniel teve essa visão desses governos poderosos? Ele teve essa visão no 3º ano do rei Belsazar, aquele que nós vimos ontem, que viu aquela escrita na parede, e logo ele perece, ele morre naquela mesma noite, e o reino é tomado pelo Medo, Dario. A palavra de Deus é linda, a palavra de Deus é maravilhosa. Quanto mais eu leio a palavra de Deus, mais eu quero ler, mais eu quero entender, mas nós não podemos entender como lemos um livro de geometria, matemática, não, é o Espírito Santo que você lê, meu irmão. Você lê algo que ninguém nunca explicou, ninguém nunca falou, já falou de outras formas. Você olha, você lê, o Espírito Santo testifica com o seu espírito e mostra algo além, algo diferente. Nós podemos ver realmente como essa profecia aconteceu, e o reino persa, na verdade, sobrepujou o Medo, Então Ciro, nós podemos ver que Ciro, o rei Ciro da Pérsia, ele destrói a Lídia em 547 a.C., destrói a Babilônia em 539, e assim nós podemos ver de uma revelação verdadeiramente de Deus. Nós podemos ver que foi de Deus, porque o que é de Deus se cumpre, leve o tempo que levar, vai se cumprir. Creia nisso, você tem promessa de Deus, ele vai cumprir. Creia. Não é aquela promessa que alguém falou vagamente, você achou, mas não tem certeza. É algo que ninguém tira do seu coração. É essa promessa que eu estou falando. Ele vai cumprir. No capítulo 9, nós vamos ver a preocupação de Daniel agora com o quê? O que será? Esses 70 anos, esse cativeiro, quando é que vai acabar? O povo de Deus vai voltar para Jerusalém, o templo será reconstruído, a cidade de Jerusalém será restaurada. Era uma preocupação de Daniel. E ele fez o quê? Mediante essa preocupação, quando é que seu povo seria liberto? O que foi que ele fez? Ele queria saber de quem? Daquele que ele tinha experiência, que sabia que revelava todas as coisas, o Pai. Então ele vai fazer o quê? Jejuar, ele vai suplicar, ele vai realmente clamar diante de Deus, e ele vai se colocar diante de Deus como um pecador também entre os pecadores de Israel, que não ouviram a voz dos profetas, que não atentaram para a voz de Deus quando estava madrugando e falando ao seu povo. Então no versículo 21 diz assim:
Estando eu, digo, ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Você tem sacrificado horários ao Senhor, para o Senhor, às 3 da tarde, pela manhã, noite, madrugada, esteja de joelhos dobrados e Deus vai estar falando ao seu coração. Então ele estava ali, não é? Fazendo sacrifício, falando com Deus, quando vem o anjo Gabriel, um anjo muito importante, e vai tocar nele e vai falar com ele. E ele vai instruir a Daniel. A partir do versículo 25 em diante, vai falar da chegada do Messias. Olha como Deus revelou, muito longe, muito longe, além daquele período ali no cativeiro. Ele falou, nosso Deus falou com Daniel, falando acerca do Messias, falando acerca da morte do Messias, a destruição do templo que verdadeiramente aconteceu, não é? Quando Tito, o general romano, invadiu, 70 depois de Cristo, ali Jerusalém, destruiu aquele templo. Ele cria que dentro das paredes ali, também conta a história, tinha ouro, e por isso ele destruiu, tirando pedra por pedra, pedra sobre pedra não ficará. Nosso Jesus falou isso para os seus discípulos. Ele é Deus, ele sabia do futuro e assim aconteceu. Então Tito, aquele general romano, entra, invade Jerusalém, destrói o templo, não ficando ali pedra sobre pedra. Então a palavra do Messias confirmada, e ele vai ver aqui. E nós podemos, na continuação, até o término do último versículo do capítulo 9, você vai ver que até acerca do anticristo ele está falando aqui, daquele que virá despedaçando tudo, Então é aquele que virá como um cordeiro, aquele que virá parecendo alguém diferente do que é na verdade. Então vamos nos preparar, Jesus está voltando. Então vamos agradecer a Deus por esta revelação. Tudo nas mãos do Senhor, está no controle do Senhor, a sua vida, a minha vida. Por que temes? Não temas, creia somente. Jesus está com você. Ele toca agora nessa enfermidade, ele retira de você, creia. Ele pode fazer. Ele toca nesse casamento agora, creia. Ele restaura. Creia que ele liberta os filhos. Creia que ele pode lhe dar essa casa tão desejada para que você não pague mais aluguel. Creia, creia tão somente. Deus, muito obrigado, Senhor, pela tua revelação. Muito obrigado, Senhor, porque tens mantido, ó Deus, a tua fidelidade em todos os tempos. Obrigado, Senhor, que estamos vivendo os últimos dias do planeta Terra. Obrigado, Senhor, porque estamos vivendo os últimos momentos das lutas e dificuldades que esse teu servo e tua serva esses estão passando, porque o Senhor tem determinado também um tempo para findar. Muito obrigado, ó Deus, pela salvação dos nossos entes queridos. Obrigado, Senhor, pela cura de todos que nós estamos apresentando ao Senhor. Obrigado, Senhor, que tens abençoado todas essas pessoas do nosso canal e de todo o nosso trabalho pela mídia, Senhor. Eu sei que tu estás abençoando todas essas vidas. Entregamos em tuas mãos e cremos no sucesso dessas vidas. Cremos no socorro urgente que tu estás dando a cada uma dessas pessoas. Elas oram comigo e elas creem, elas estão lendo a tua palavra, têm em mãos a tua santa palavra e creem que tu és o dono, o diretor geral da história humana, o único que dirige verdadeiramente a história humana. Entregamos em tuas mãos e pedimos tão somente forças para que possamos resistir no dia mau e estarmos perante o Filho do Homem, o teu Filho Jesus, o nosso Salvador, naquele grande dia. Entregamos nossas necessidades e sabemos que estão sendo supridas pelo Senhor exatamente agora, em nome de Jesus. Amém. Com amor em Cristo, missionária auxiliadora Freitas.